Olá, estudante! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula, né, da disciplina de Direção de Arte e Produção Gráfica. Como vocês já me conhecem, eu sou a professora Mariama Aquino e estou com vocês ao longo da disciplina. Hoje nossa aula é um pouco diferente, né, como vocês podem ver. A gente vai conversar um pouco sobre o que foi visto nessa unidade, né? E é onde a gente começa os estudos da disciplina falando um pouco sobre a história da direção de arte, até entender como chegamos na produção gráfica que temos hoje em dia, e estudamos também as principais tecnologias de impressão, né? Então a gente conhece um pouco do transfer, sublimação, offset, enfim, diversos tipos, e um deles é a serigrafia, né? Então hoje o nosso bate-papo, né, é com o Diego Mancha Negra, onde ele vai falar um pouco, né, apresentar os principais materiais, falar um pouco da técnica, do processo dele enquanto artista, né? Diego, ele é publicitário, mas ele também é técnico em design gráfico, assim como vocês, né? Ele também trabalha com ilustração e tatuagem. E aí, Diego, fala com a galera. Salve! Obrigado pela oportunidade de falar um pouco sobre a serigrafia. Então, a produção serigráfica, né? A produção serigráfica não. A produção gráfica, né, é uma dessas possibilidades de atuação, de trabalho que a gente tem dentro do design gráfico, porque é um campo muito vasto, né? Então a gente pode trabalhar com diversas coisas. E aí, quando a gente fala em produção gráfica, às vezes a gente se limita muito a pensar na produção de livro, revista, enfim, jornal, esses materiais impressos da mídia de massa mesmo, né? Mas a gente sabe que a produção gráfica, a gente tem diversas possibilidades, né, de produção de material, desde brinde para empresa, camisa, ecobag, enfim, muitas coisas podem ser feitas, né? Então, já que Diego também é design gráfico, eu queria que tu falasse um pouco assim de como tu começou a trabalhar com design gráfico e até em que momento tu enxergou que tipo os fundamentos, os teus conhecimentos do design gráfico foram importantes para trabalhar com outras coisas. Certo. Eu comecei a ter contato com o design gráfico e a produção gráfica exatamente pela serigrafia. Eu tinha um vizinho que nos fundos da casa dele ele tinha um estúdio de serigrafia que fazia algumas roupas infantis. E aí eu tive esse primeiro contato e desde esse momento o meu interesse de entender mais sobre o design veio de produção de estampas mesmo e propriamente da serigrafia. Em certo momento eu parti para o stencil porque para mim era mais possível trabalhar com moldes vazados. E aí depois de alguns anos eu retornei à serigrafia e fazem mais ou menos 15 anos, um pouco mais, que eu trabalho com serigrafia e isso foi o start que me trouxe para esse meio do design gráfico. Então foi ao contrário, assim, né? Tu Isso. primeiro sacou serigrafia para depois entrar na área do design, né? Isso, esse conhecimento que eu fui adquirindo foi inicialmente voltado para a produção de estampas mesmo, produção de camisas especificamente. Depois parti para o papel, mas de alguma forma foi essa coisa que me deu um background mesmo para conseguir explorar várias possibilidades dentro da serigrafia. Massa. E já que a gente está falando de serigrafia, né? Vocês podem ver que aqui a gente tem alguns materiais. E aí, Diego vai apresentar para a gente, assim, dizer o nome das coisas, né? A função, como são utilizados. E antes disso, eu queria mostrar para vocês algumas imagens de alguns trabalhos de Diego, porque ele falou, né, que começou a trabalhar com estampa de camisa, enfim. E aí, eu acho que é interessante a gente dar uma olhada no trabalho, né? Como é feito, como fica depois da finalização, para a gente conseguir visualizar melhor assim do que ele está falando, né? Então a gente tem aqui umas camisas, né? Também são ilustrações tuas, né? Isso. São ilustrações autorais. Aí tu pode ir falando também, comentando do. Isso, nesse caso aí foi uma mesma estampa para camisa e para alguns cartazes de tamanho A3, que também foram feitos em serigrafia e alguns inclusive em risografia, que é uma técnica bem similar.
Ah, massa. Porque a gente também consegue visualizar essa possibilidade, né? A serigrafia ela não se limita à camiseta, por exemplo. Isso, Ela é muito utilizada para camiseta, né? Mas não é somente para isso. isso. Ah, aqui tem uma outra estampa que é bem Isso, bonita. essa é uma estampa com duas cores, né? No caso, a gente trabalha com a questão de registro para casar uma cor com a outra, e tendo sempre essa noção de que para cada cor de impressão a gente precisa de uma matriz serigráfica. Aí a gente tá passando aqui outras imagens de outra camiseta. Isso. Essa tem uma técnica de cromia, que são os pontos bem pequenininhos que dão essa sensação de luz e sombra que estão dentro do personagem ou dentro da palavra reaja. É, serigrafia é massa, tipo, essa versatilidade assim, porque a gente consegue criar textura também, né? Não é Isso. necessariamente uma estampa que tem que ser completamente chapada, né? Isso. E dá essa possibilidade também de descobrir e criar novas técnicas. Assim, muita coisa que eu uso eu aprendi em fóruns de discussão com pessoas da Tailândia, Sim, pessoas da América do Sul inteira, onde a serigrafia é realmente muito forte assim e são talvez as melhores produções nesse sim. sentido. Então é uma tecnologia de impressão que assim, não necessariamente você tem que fazer um curso e ter uma formação específica, né? Mas óbvio que no caso de Diego e no caso da gente, os conhecimentos, os fundamentos, enfim, do design gráfico são super importantes, né? Para a gente saber como criar uma estampa que seja bonita, que seja harmônica, como combinar as cores, enfim. E aí a gente pode apresentar para a gente os materiais. Certo. Primeiro a gente tem a matriz serigráfica, né, que também é conhecido como a tela. Ela é feita pelo quadro e pelo nylon esticado no quadro. Esse nylon ele é bem tenso aqui para dar uma firmeza na impressão e ele pode ser fixado na tela tanto com grampo, que eu utilizo essa ferramenta, que é um grampeador apropriado para madeira, né? Como com algumas colas. Existem vários tipos de cola, cola bicomponente e até pessoas que acabam usando cola de tubo PVC para adaptar às suas próprias realidades, né? A tela é o que a gente usa para reproduzir a arte em basicamente qualquer superfície. Pode ser camisa, pode ser papel, pode ser metal, pode ser parede, pode ser madeira. Então são possibilidades infinitas, assim. Inclusive muitas das coisas a gente acaba descobrindo depois de alguns anos, assim. As pessoas criam técnicas que são bem apropriadas para a nossa realidade também, né? Outra coisa interessante de mostrar é o fotolito. O fotolito é uma impressão que serve como máscara de revelação para a tela. O que acontece é que a luz passa por ele, obviamente ela passa pela parte transparente, mas na parte impressa ela não passa. Por onde ela passa, acontece a secagem da emulsão, que é essa parte verde, que vocês estão vendo aqui. Isso quer dizer que a luz atingiu ela e ela secou porque estava sensibilizada à luz. Nos lugares onde a impressão faz a máscara, ela não seca e quando a gente joga um jato de água, ela sai da tela. Diego falou da luz, e aí mais pra frente a gente vai mostrar algumas imagens, né? De alguns materiais, e quando a gente mostrar esse equipamento, aí vocês vão entender melhor, porque a gente trouxe uma imagem da luz. E aí também tem o rodo, que é o que a gente usa para transferir a tinta para a superfície, e é exatamente nesse movimento. A tinta que está aqui é um vermelho, inclusive, a gente espalha a tinta sobre a superfície e faz esse movimento com o rodo. A tinta só vai passar por onde está vazado na tela e é como ocorre a impressão. E aqui também a gente tem um sensibilizante e a emulsão, que é essa parte verde, né? Como eu tinha dito. O sensibilizante precisa ser adicionado à emulsão para que ela fique sensível à luz. Sem o sensibilizante, a emulsão não seca. Então, isso nunca pode trabalhar separadamente. Existem alguns tipos de sensibilizante. Esse daqui é o bicromato. Inclusive, é necessário tomar cuidado com ele, porque ele é cancerígeno, então tem que ter um uso de EPI. E após a mistura dessas duas substâncias, a gente passa para a tela, acontece a secagem e depois a revelação. Esses dois itens aqui, eles são importantes para o registro quando a gente precisa imprimir serigrafias com mais de uma cor. Esse daqui é o morsete,
que é uma referência que fica no berço de impressão, que é uma imagem que a gente vai mostrar mais tarde. E esse daqui é uma opção de chaveta que a gente pode passar de tela a tela, mas a gente também tem a opção de colocar essas chavetas diretamente na tela. E ela funciona juntamente com o mocete para dar o registro. Isso quer dizer que... Mas ele é preso, tipo, fica preso em alguma coisa? Isso, ele fica na tela. Ah, na tela. Isso. Isso é necessário para que toda vez que a gente venha com a tela bater uma camisa ou um papel, o que seja, ela esteja sempre nesse registro. Tem o controle lateral, o controle de ir para frente ou ir para trás e o controle de rotacionar. Isso garante que a gente tenha uma produção, inclusive, maior, porque a gente não precisa ficar encaixando as cores de forma só visual mesmo, né? Sim. A gente tem uma garantia de que tudo está no registro. Massa. Uma dúvida. Como tu falou logo no começo, que a serigrafia é possível de aplicar em diversos tipos de superfície, para cada tipo de superfície é uma tinta diferente ou é a mesma tinta para tudo? Isso. Basicamente, existem tintas à base d'água e tintas à base de solvente. Dentro de cada uma dessas linhas, existem diversas opções. As tintas à base d'água, por exemplo, elas têm uma possibilidade grande de efeitos, que é um efeito puff, que é aquele efeito mais redondinho, tem o efeito de relevo, tem o efeito de meio craquelado, tem tinta UV, a tinta à base de solvente também tem tinta UV, mas para cada material tem uma tinta específica. Se vocês puderem entrar no site de fornecedores de tinta, vocês vão ver que tem uma possibilidade infinita de aplicação de serigrafia. Sim. Inclusive, né, para quem tem curiosidade e interesse por serigrafia, os materiais de serigrafia não são difíceis, né, de encontrar. Não. São bastante fáceis, a gente consegue encontrar no comércio de basicamente qualquer cidade. De Recife, no caso, a gente consegue a maioria dos materiais Sim. básicos e até intermediários com facilidade. E tem coisas que você consegue produzir artesanalmente, né? Com certeza. Existem várias técnicas, inclusive, substituindo alguns desses materiais. Por exemplo, tem gente que revela a tinta com cola. E aí sensibiliza uma cola, faz um preparo, e cada um tem o seu preparo, e fazem essa revelação. Tem gente que não faz a revelação com o fotolito, realmente desenha o negativo, né? Desenha o que vai ficar duro na tela e já deixa vazado o que não vai ser impresso e faz essa produção da matriz manualmente. O processo de pensamento é tipo meio que semelhante a como se você fosse fazer uma gravura, né? Isso. Uma estilogravura na madeira. Isso. Você entender o que é negativo e o que é positivo, que vai sair quando você for fazer a impressão, né? Exatamente. Massa. A gente trouxe um vídeo aqui que Diego gravou, né? Ele mostrando um pouco do processo. Então, é bem legal esse vídeo porque vocês conseguem ver na prática a utilização, né, de alguns materiais que ele mostra aqui. Então, vamos dar uma olhada no vídeo. Pronto, eu acho que acabou o vídeo, né? Isso. Então, nesse vídeo a gente consegue entender melhor como é que funciona até mesmo a questão da tela e das cores, né? Ele primeiro aplica uma camada de cor e logo após... Aliás, logo após não, tem que esperar secar ou já é depois? A gente pode usar um soprador, que a gente até separou uma imagem. Sim.
Ou flash cure, que é uma cura através da luz, né? Da temperatura de uma luz. Massa. Tem um outro vídeo aqui também, de uma outra camisa, outra estampa. E essa eu acho bem bonita por conta essa textura, né? Que parece meio que 3D, assim. Isso. Que é exatamente a técnica da cromia, que é essa camisa que está aqui, que é essa técnica que transforma a luz e sombra em pequenos pontinhos. É o que Sim. dá essa sensação de 3D. E aí desculpa me interromper, mas é uma serigrafia que trabalha tanto com a impressão de cores sólidas, como com a técnica da cromia. Ah, massa. No caso, todo esse processo de escolha de cor, criação de textura, isso é feito antes, durante, quando está construindo mesmo, né, a arte, a ilustração. E aí fala assim para os estudantes como é que tu geralmente constrói a arte propriamente dita, qual programa que tu gosta mais de usar, como é o Uhum. processo, já que geralmente é feito em camadas, né? Isso. Eu não tenho um processo criativo muito definido. Por vezes eu faço isso diretamente no papel e a gente consegue trabalhar com essa camada com a mesa de luz, né? A gente coloca a primeira camada, bota outro papel em cima de uma mesa de luz e começa a preencher esses outros lugares que ainda não estão preenchidos pela primeira camada. Mas não tem como fugir dessa etapa de digitalizar, porque eu vou precisar imprimir, talvez trazer até mais opacidade para essa cor. Sim. E até definir alguns tons e fazer alguns testes, e para isso geralmente eu uso o Photoshop, porque a gente consegue inclusive simular o trabalho de cores translúcidas ou cores realmente sólidas, né? Sim. Não tem como fugir dessa etapa para mim, mas é possível fazer sem passar pelo Photoshop e fazer realmente tudo manualmente, porque a criação do fotolito também é uma coisa que não existe limite, né? No meu caso, geralmente é esse processo. Eu começo essa produção na mão, visualizando, pensando, pesquisando, e aí quando parto para o Photoshop é onde me dá a possibilidade de trabalhar um pouco as possibilidades que a serigrafia traz. Sim. É, e aí ajuda nesse processo final e talvez até pular algumas etapas de teste, sabe? Eu posso trabalhar um pouco essas possibilidades no Photoshop e definir, por exemplo, a combinação de tom dessa estampa que está na tela e que está aqui. Foi dessa forma. Eu não cheguei a fazer teste, eita, como vai ficar e tal. Eu fiz a simulação no Photoshop e quando eu imprimi ela realmente estava Sim. bem similar. Outra dúvida. A tela pode ser reaproveitada para uma outra arte? Ou Pode sim. então, sei lá, não gostei de como ficou esse encaixe aqui, quero mudar alguma coisa, adicionar algum item na arte. Você pode, tipo, apagar a tela e fazer outra tela? Pode sim, existem produtos específicos para isso, mas também existem técnicas que cada pessoa cria de acordo com suas possibilidades, né? Tem gente que tira a emoção da tela com álcool e farinha de trigo, que é uma coisa bem artesanal, e Sim, tem gente que mergulha realmente em uma solução que é feita para isso, que obviamente facilita o trabalho. O que ajuda bastante é uma lavadora de pressão, porque a tela, depois que ela seca, que a gente espera ela secar depois da revelação, é realmente bem difícil de tirar a emoção. Então, uma sim. lavadora de pressão ajuda Lavadora de bastante. pressão, que tu fala é aquelas tipo de lavar carro? Isso. Ah, então, fico aí. Já que a gente está falando sobre esse processo mais artesanal, Diego me falou que também existem máquinas, né, automatizadas que fazem esse processo de serigrafia. Então, tipo, é um processo que é feito mais manualmente, né? Mas também tem máquinas que fazem esse trabalho. Então, eu trouxe aqui uma imagem de uma máquina automatizada, né, que faz esse processo. No caso, ela faz o processo da pintura aí, né? Você Sim, posiciona, adiciona a tinta, mas quem passa ou roda ela, isso dá uma garantia de padronização, né? E por outro lado, a serigrafia artesanal ela também traz essa característica de individualização de cada arte, né? Às vezes um respingo de tinta, um excesso de tinta em algum lugar traz até sim. uma característica própria para cada arte. Nesse caso aí, esses maquinários são voltados para produção em larga escala, geralmente. Uhum. Até porque demoraria muito, né? Você fazer, por exemplo, 500 camisas manualmente, né? 500 não, mas 2.000, 3.000, 500 dá pra fazer ainda, dá, né? dá. Aí a gente vai passando agora a imagem de alguns materiais que não foram apresentados aqui na mesa
E aí Diego vai falando rapidamente para que ele serve, qual o nome, enfim. Isso. O material da esquerda é uma pinça que ajuda na produção da tela, no caso, na parte de esticar o nylon. Você pode esticar o nylon manualmente, também existem várias técnicas para isso. Eu, particularmente, uso uma técnica que eu vi pessoas da Tailândia compartilhando e aí eu vi que era possível fazer. E desde então faço dessa forma. E aí, você, como eu falei, você pode passar tanto uma cola aqui na borda, como pode fixar a tela com o grampeador. E essa pinça ajuda a esticar para ficar com uma boa tensão. O da direita é um berço, que é a base onde a gente apoia a camisa para a pintura. Aí são duas mesas de revelação. A da esquerda é uma mesa de LED UV que está sendo muito usada atualmente, mas também é possível revelar a tela com qualquer luz. É só você realmente descobrir a distância e o tempo que é necessário para secar a emulsão, mas é possível revelar com qualquer luz. Lembrando que a emulsão ela fica sensibilizada à luz UV. Então, quando a gente precisa, por exemplo, trabalhar com a tela antes da revelação, transportar e tal, a gente usa uma luz vermelha, porque a emulsão não fica sensível à luz vermelha, ela fica mais sensível à parte UV da luz. A da direita também é uma tela, uma mesa de revelação UV, mas ela trabalha com um outro funcionamento de pressão no fotolito, que é o vácuo. E aí, inclusive, vocês conseguem ver a borda só a borda da matriz, porque o vácuo realmente entrou ali para pressionar o fotolito na tela. No caso, essa mesa é a da revelação da tela, não é isso? Isso. Essa é uma outra opção artesanal também e traz aquilo que eu falei, que qualquer luz pode revelar uma tela, né? Nesse caso aí ele usou uma luz que a gente geralmente usa para ambientes, né? E aí ele também fez uma técnica inversa. Geralmente a gente revela a tela dessa forma, a gente bota a tela assim, o fotolito e algum peso ou o vácuo para aproximar o fotolito da tela, né? Nesse caso ele fez o contrário, ele revela a tela para cima e coloca um vidro em cima do fotolito para fazer uma espécie de sanduíche para aproximá-lo. Sim. Aí também é um berço. E aí é uma mesa corrida, que geralmente é usada para fazer impressão em materiais têxteis antes da costura, né? Abertos, como a gente chama. Porque também dá para criar, tipo, padrões, né? Dá para fazer Isso. um padrão de estampa e, por exemplo, estampar um tecido gigante, né? Com Exatamente. serigrafia. Essa mesa também é possível Sim. estampar um tecido longuíssimo, inclusive estampar rolos de tecido. Aí é o da esquerda é o flash cure, que é uma secagem a partir do calor de uma lâmpada, e o da direita é um soprador térmico que tem a mesma função e a gente usa entre cada batida, né, de cor. Por exemplo, a gente pintou o vermelho, tem que dar uma secadinha para dar a outra mão de preto que vem por cima, por exemplo. E aí a gente seca na finalização e esses dois materiais são usados nessa etapa. Então, esse secador, ele é tipo... Seria um material, assim, fundamental ou seria, tipo... é interessante se tiver, mas não é fundamental ter, né? É fundamental em alguns processos. Quando a gente trabalha com cores chapadas, é interessante que a gente seque ela para dar a próxima demão. Mas, por exemplo, muita gente usa um secador de cabelo mesmo. Demora um pouco mais, mas tem a mesma função e é possível realizar. Nem sempre eles são necessários, porque existem algumas técnicas que são que trabalham com tinta úmida sobre úmido, então não há secagem. Geralmente se trabalha com cores transparentes e elas se somam, então não tem essa necessidade de secar. Mas para trabalhar com uma boa cobertura é bem interessante. Um secador. Então, a gente encerrou as imagens aqui, né, dos materiais. Eu queria agradecer muito a presença de Diego, né, por ter aceitado o convite de participar dessa aula, para apresentar para vocês, porque eu acho que é muito importante a gente conhecer mais de perto como é que funciona na prática, né? E como a gente tem estudado essas tecnologias de impressão e serigrafia foi uma delas, a gente pensou em trazer uma pessoa que já trabalha com isso, que tem experiência, para poder apresentar para vocês.
Eu espero que vocês tenham gostado da aula e de ter conhecido essa técnica, né? E enxergar essas possibilidades, né, de trabalho e entender que o design gráfico, o designer profissional, no caso, ele pode atuar em diversas áreas, né, com diversas coisas, para além da gráfica mais comercial que a gente conhece, com aquelas máquinas, enfim. E é isso. Obrigada. Agradeço a oportunidade, espero que a conversa tenha aberto o caminho para que vocês também possam experienciar as possibilidades que a serigrafia oferece. Tchau, tchau. Até a próxima.